Bom dia. Falar da nossa relação com as escolas é algo bem difícil. A gente mantém uma relação bem conflituosa. Como a Tati falou, em 2014 a gente fez um encontro com as escolas da região da Penha. A gente é da região da Penha, né? Eu sou do Nosso Lar, da unidade Vila Guilhermina. A Simone é do Nosso Lar 3. Da Penha, a gente é os amigos da região da Penha. E a gente fez um encontro com as escolas para discutir exatamente essa relação muito conflituosa, né, que a gente tem com as escolas, de um modo geral. Teve a participação do juiz, né, a gente convidou o juiz, a promotora, foi o pessoal do CRES, da SAS, a gente fez um encontro bem bacana, onde a gente pôde expor um pouco o que é o serviço de acolhimento para as escolas, que eu acho que eles não tinham muito essa visão, o que era o serviço de acolhimento. A gente era muito confundido com a Fundação Casa. E a gente pôde expor também um pouco do que os adolescentes, as crianças trazem para a gente, que elas sofrem na escola, né? A escola tem uma visão muito preconceituosa em relação às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Eu sempre costumo dizer que, quando a criança entra dentro da escola, a criança de acolhimento, quando entra na escola, ela sempre ganha um segundo sobrenome, que é abrigo, né? Ela não tem sobrenome mais. Agora é o Joãozinho do abrigo, né? A Mariazinha do abrigo, o sobrenome dela esquece, né? E acho que é um pouco isso. Assim, a nossa relação é muito difícil, né? A escola não entende a criança, não entende o momento que ela está passando. Sempre a criança do abrigo é a problemática, né? A gente é chamado 24 horas por dia, a gente tem que ir, a gente tem que comparecer, senão eles vão acionar o Conselho Tutelar, a Vara da Infância. Bom dia a todos. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga do Saica Nosso Lar 3. E, assim, tem toda essa questão que é muito ruim, que a gente foi nessa reunião justamente para tentar que as escolas entendessem melhor o nosso papel, o nosso lado, em que lugar a gente está da rede e onde eles também estão na rede. Mas a gente também tem experiências boas, né? Porque nós temos algumas crianças que têm algumas síndromes, crianças com deficiência intelectual. E a gente teve uma experiência muito bacana com uma escola que tem a sala de recursos, né? E os professores são bastante presentes, né? Eles ligam para a gente, fazem reuniões, a gente senta junto para discutir qual é a melhor forma de atender aquelas crianças, e a gente tem visto grandes resultados assim no que elas têm conquistado na sala SAP, né? Várias conquistas assim de leitura, de escrita e até na questão da autoestima, porque você vê que, quando a criança começa a acompanhar as coisas junto com as outras, elas ficam muito mais felizes e muito mais dispostas a continuar trabalhando. Bom dia, meu nome é Simone, eu sou gerente do Nosso Lar 3, também da região da Penha. E, assim, o que que marcou bastante esse encontro que nós tivemos o ano retrasado, né, é que as escolas da diretoria de ensino, foram tanto a Leste 4 quanto a Leste 2, 1, eles não tinham, assim, nenhum conhecimento em relação ao que é um acolhimento, o que é uma instituição. E quando a gente chegava, o diretor chamava a gente, quando algum adolescente aprontava, chamava a gente na escola, eles queriam saber por que eles não têm educação, né? Começa por aí, né? Uma das escolas é que a gente era obrigada a dar educação para eles, porque eles não tinham educação. E foi um trabalho muito difícil com uma das escolas, né? Porque ela não entendia a gente, ela não queria escutar. E aí, um dia eu falei assim para ela: olha, eu quero conversar com a diretora e vamos expor a situação dele, contar para ela a história. Aí ela começou. Aí tinha um professor que era coordenador, que eu tinha um adolescente que dava muito trabalho na escola. E ele era coordenador e professor de educação física. E ele começou a ouvir esse aluno, né? Começou a fazer projetos com ele e tudo. E ele dá uma mudada, né, em relação ao rendimento dele na escola, a perceber como que eles perceberem ele, né,
E aí o trabalho ficou melhor, a aceitação. Apesar que teve muitas reuniões até chegar lá, tudo, né? Aí foi até que ele foi até falar da experiência dele no dia da nosso evento lá, né? E assim, é que o professor muitas vezes ele não, quem realmente tem que estar à frente da situação não está. Geralmente você vai na escola, você conversa com o diretor, com o coordenador. O professor muitas vezes não vai entender, principalmente que quando é Fundamental 2, né? Que são muitos, eles não estão interessados em saber, são interessados, né, de estar lá na frente e pronto. Agora, do Fundamental 1, a gente não tem tantas dificuldades quanto no Fundamental 2, porque no Fundamental 1 você consegue lidar mais com a escola, com o professor. Você vai em dia de reunião de HTPC, eles atendem a gente. Pelo menos lá na escola a gente tem essa articulação, né, com eles, esse diálogo bom. Então, é mais fácil o Fundamental 1, o ciclo 1, né, do que o 2. O 2 você tem que falar com o coordenador, com o diretor, aí você tem que explicar, né? E em uma dessas escolas, que é da Leste 1, que nós fizemos o trabalho com uma criança que é da sala SAP, né, que ela faz um acompanhamento fora do horário de aula, né, o período oposto, também foi bom, porque ela começou a fazer nós encaminhamos ela para a sala SAP, fomos para a escola encaminhar, a escola não encaminhou, demorou, mandamos relatório, tudo, fomos atrás e conseguimos colocar ela na sala SAP. Aí ela faz o atendimento lá, e na escola o professor começou a ter um outro olhar para ela, né, o coordenador. E começou a trabalhar ela outras atividades, começou a inserir ela, né, mostrar para ela o que era a escola, porque ela dava trabalho, ela gritava, ela, né, fazia tudo que vocês imaginam. Na sala ela fazia, a gente era chamada todo dia. E ela pegou assim, um vínculo com o professor, né, e ele conseguiu levar até o final do ano, as atividades, a aprendizagem dela, com uma professora de português, principalmente, né? E foi bom o trabalho, assim, foi uma coisa boa, mas só que, assim, muitas vezes, quando eles desenvolvem um trabalho, no outro ano o professor não está na escola, ou ele não continua, que nem agora, esse ano ele já saiu, ele não está mais, né? E ela ainda fala o nome dele, ainda fala que o Thiago não está mais lá, né? Então, assim, o vínculo, ele sempre é quebrado, né? Muitas vezes a rede, esse vínculo não tem uma continuação depois, né? A escola não tem assim, essa aluna no passado fez, né? Tem esse histórico, né? Então não tem uma continuidade depois. Então isso é um pouco complicado, né? Mas a gente, assim, é difícil o diálogo com eles, mas a gente tem que tentar, né? De vez em quando eu sou chamada como a chata na escola, né? Você vai lá, né? As crianças até falam, né? A tia Simone vai vir aqui, né? Aí tem escola que fala assim, né? Já vai vir, né? Aquela chata, né? Ou, né, mano? A gente né? Então, assim, mas não é isso. É porque eles têm que ter, né? Também o entendimento nosso, tá? Eu só vou falar uma coisinha. Bom dia, me chamo Joana, sou assistente social do Nosso Lar. Eu só queria falar um ponto. Eu acho que a nossa grande dificuldade com as escolas são que essa relação de rede praticamente não existe. Às vezes é com um único indivíduo da escola e acaba, quando aquele indivíduo, igual a Simone falou, ele sai da escola, acabou a rede. E acaba dificultando. Aí passa-se o ano, tem que se começar tudo de novo, tentar vincular. E aí acaba, então precisa ter uma rede, toda a direção, professores, entender o caso das crianças e adolescentes, e não uma única pessoa juntamente com as escolas. Eu acho que só isso a gente agradece.